Olá pessoal, vamos aí caminhando para a gente concluir o nosso projeto, né? Quer dizer, na verdade concluímos já, né? A gente está agora concluindo a parte de entrega, né? O nosso projeto em si aí, parte de aplicativo, etc. Já está tudo montadinho, bonitinho. Então, o nosso próximo passo aqui é justamente o nosso estudo de caso, tá? A nossa entrega final, a documentação do nosso projeto, etc. E aí eu trouxe para vocês aqui um guia de tamanhos, tá? Quem tá atento ao Instagram, inclusive, enquanto eu elaborava isso aqui, eu aproveitei e postei lá no Instagram também, então já deve ter visto. Então esse guia de tamanhos aqui, ele fala um pouco mais sobre os estudos de caso, tá? A gente tem uma quarta opção que eu não coloquei aqui, que é o estudo de caso em PowerPoint ou alguma ferramenta de slide, né? Tipo o Google Slides também. Mas eu a priori mantive aqui apenas a parte social de internet mesmo, virtual, né? Então o slide seria um método mais offline, né? Vamos dizer assim, para gerar um PDF, alguma coisa do tipo. Mas aqui eu estou buscando uma coisa para a gente poder postar nas redes sociais. Tá? O Dribble ele é complicado em relação ao estudo de caso, porque você só pode, para quem é plano gratuito no Dribble, você só pode postar uma fotinha retangular e pronto. Então não dá para você resumir todo o seu trabalho em uma fotinha retangular. O Instagram, de certa forma, ele também é limitado, né? Porque o Instagram a gente vê mais no celular, que é um ponto importante. E ele tem ainda que você faça um carrossel, né? Que seria vários posts, várias fotos uma atrás da outra, né? Ele tem um limite de 10. E talvez para o tamanho do trabalho que a gente fez, sintetizar em 10 posts, né? 10 imagens, seria algo difícil. Então eu tendo a ir para o Behance. Tá? Por quê? Simples assim, o estudo de caso do Behance é infinito. Obviamente não é infinito literalmente, né? Mas enfim, eu pelo menos nunca consegui chegar até o final. Tá? Então a gente vai construir uma fita vertical bem grande, né? O tamanho aqui do Behance, a gente tem o tamanho da capa e tem o estudo de caso em si. Então ele aqui é 1400 de largura por infinito de altura, né? A altura que a gente precisar, a gente pode dar para ele. Tá? E aí, olha só, igual a gente fez com o nosso design do protótipo de alta fidelidade, que a gente se baseou em wireframes, eu vou montar com vocês nessa primeira aula um wireframe do estudo de caso, né? Ou seja, um rascunho do estudo de caso, para que a gente saiba mais ou menos a estrutura que a gente vai seguir, tá? Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura geral, depois a gente começa a montar realmente ali, né, o nosso estudo de caso em duas grandes partes, né, que foi o que a gente dividiu anteriormente. Entendendo o problema e construindo a solução. Parte de pesquisa, parte de design. Ou melhor, parte de pesquisa, parte de design de interface. Então, quais são as etapas que a gente vai ter? Tá? Assim, a grosso modo, pode aparecer um ou sair outro, enfim. Mas isso aqui é o nosso roteiro geralzão aqui, né? Para o nosso estudo de caso. A gente vai ter uma capazinha inicial, né? Uma introdução, o briefing do projeto. Aí você não precisa, por exemplo, pegar o briefing literalmente do jeito que está aqui, copiar e colar lá. Não é bem isso, né? Mas assim, você pode pegar as principais informações, pode dizer quantos itens tinha no briefing, enfim, alguma coisa assim, dar um resumo do briefing do projeto, né? Falar para qual era o seu objetivo, qual foi o seu papel, etc. Né? No nosso caso, o papel foi tudo, né? Desde o início da pesquisa até a construção do protótipo de alta fidelidade. Mas quando a gente faz em equipe, né? É importante a gente deixar claro qual foi o nosso papel naquele projeto. Aí vem o detalhamento da nossa pesquisa, né, o que foi que a gente encontrou nos concorrentes, o que foi que a gente encontrou lá no Reclame Aqui, no Instagram, etc. A construção das nossas personas, o moodboard, aí vem a parte de UI, né? A estrutura do aplicativo, os wireframes, aí vocês podem perceber que a ordem está invertida, né? Nas aulas aqui, a gente primeiro construiu o protótipo de alta fidelidade e depois construiu a guia de estilos, tá? E isso é uma coisa meramente educativa, vamos dizer assim, né? Foi uma técnica de ensino que eu usei para vocês. Porque na minha visão, a construção do guia de estilos, para quem não conhece nada, ela faz mais sentido uma vez que você tem um protótipo pronto. Mas saibam que na vida real é muito provável que vocês construam a guia de estilos ou antes do protótipo ou em paralelo ao protótipo. Você vai construindo a guia e o protótipo ao mesmo tempo. Acho que em uma das aulas eu até comentei sobre isso. Né? Que é esquisito você esperar até o final para poder começar a montar a guia. Por quê? Porque a guia vai servir justamente para guiar o seu design. Então se você já não tem mais nenhum design para fazer, por que você vai fazer um guia, né?
Obviamente você pode considerar as manutenções futuras, escala do produto, etc. Mas isso não vai te ajudar no teu projeto inicial. Então o ideal é que a guia de estilos esteja pronta o quanto antes, né? E normalmente a gente faz dessa ordem. Então no nosso estudo de caso eu vou fazer que isso aí vai se refletir, tá? A nossa guia de estilos ela vai aparecer antes do protótipo de alta fidelidade e no final eu vou botar aqui um agradecimento, um CTA, enfim, uma chamada para ação e aqui em cima uma capa também, né? Então essas são as 10 sessões aí do nosso estudo de caso. Então eu vou criar um frame aqui com F, vou criar aqui na tela, colocar 1400, né, que é a nossa largura padrão aqui do estudo de caso. Vou botar aqui 2000, por exemplo, de altura, que é pra gente já começar com ela um pouquinho mais alto, mas isso aqui vai ficar provavelmente 10.000 de altura, vai ficar bem alto. Então vamos fazer aqui um rascunho, né? Vou botar aqui um rascunho. Ok, então a gente vai ter uma capa aqui inicialmente. Então vou colocar, por exemplo, aqui a logo da Pizza Hut. Vou colocar aqui algumas informações, né? Colocar aqui a logo. Colocar aqui provavelmente um textinho também, né? Para apresentar o projeto, etc. Essa aqui é bem padrão, tá? Colocar aqui um textinho. Deixar assim, por exemplo. 8. Aí vem um subtítulo aqui mais embaixo, né? Vou deixar assim. Beleza. E uma palavrinha menor aqui embaixo, vamos supor aqui, né? Isso aí é só pra gente ter uma noção de espaço, de ordem, etc, tá? É como eu falei, é um wireframe. Então beleza, a gente tem aqui o nosso lado esquerdo, né, a chamada, e aqui à direita eu indico para a gente colocar o mockup, né, aqui para preencher essa imagem. O mockup, ou seja, a imagem do celular com o design final, enfim, já para dar aquele impacto inicial em quem abrir, né? Então essa vai ser a nossa capa. Aí vem a introdução. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um títulozinho aqui, né? E aí eu acho que nesse caso eu posso até colocar as próprias palavras para ajudar a gente a se guiar aqui, né? Então vou colocar aqui Inter mesmo. Botar um tamanho qualquer de fonte, depois a gente vai ajustando aqui, tá? 64, por exemplo. Então aqui vai ter introdução. Aí aqui eu vou colocar um textinho, né? Então o que é que a gente pode falar sobre a introdução? Aí vai ter o objetivo do trabalho, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, objetivo. Aí eu vou colocar ele um pouquinho menor, aqui 48, por exemplo, e aí descrever o objetivo aqui ao lado. Pode ser alguma coisa assim. Opa, aí. Escrevemos o objetivo aqui. Aí a gente vem nos papéis, né, as funções que foram desempenhadas também. Papéis, funções, etc. Depois a gente pode ver as palavras certinho, tá? Então a gente tem os papéis. Se vocês quiserem, pode colocar data, tá? É uma prática comum colocar aqui, se o projeto foi desenvolvido de tanto a tanto. Mas não é obrigatório não, tá? Mas às vezes é legal também. Eu não vou colocar aqui não, mas se vocês quiserem colocar para o Behance de vocês, fiquem à vontade. Então a gente tem o objetivo e os papéis que a gente exerceu, né? O nosso papel. Vou colocar aqui. Meu papel. Então tem a introdução, a sessão rápida, introdução, objetivo, meu papel. E aí talvez possa colocar uma seção sobre a empresa também, alguma coisa assim, né? Justamente a parte de introdução e o briefing ali também. Então a gente já vai misturando os dois de certa forma, né? E vamos ver o que a gente pode trazer do briefing para lá, né? A gente tem os requisitos. Isso aí de certa forma vai estar misturado, né? Misturado aqui nesse texto. E aí a gente pode colocar alguns pontos importantes aqui, por exemplo, um resumo do briefing, alguma coisa assim, né? Introdução, colocar aqui briefing. E aí a gente coloca por exemplo, as três características mais marcantes do briefing. Então coloca aqui, por exemplo, uma debaixo da outra, com um íconezinho, alguma coisa assim, tá? Isso aí vão ser os caprichos da gente aí, tá? E é importante caprichar mesmo, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Já dizia o sábio, e aí a gente tem que impressionar também com as imagens, não só com as palavras. Então, aqui colocar assim, por exemplo. E aí colocar aqui, pronto. Opa.
vou deixar assim, por exemplo, só pra gente ter uma base assim. Depois a gente pode ir alterando, né? Então vamos fazer uma capa, a introdução, o objetivo, meu papel, briefing. Eu não estou colocando nenhum recurso visual aqui, né? Depois a gente vai pegar algumas inspirações no Behance, no próprio Behance, né? De cases que a gente acha legal e colocar aqui, tá? Pra gente poder tomar como base. A introdução, o briefing, aí a gente vem pro Desk Research, tá? Então, aqui, pesquisas. Beleza, então a gente teve bastante pesquisa que a gente fez aqui, né? A gente dividiu em algumas partes. Então tem análise de concorrentes, mapeamento de objetivos e frustrações e panorama do mercado. Tá, então inclusive eu acho que essa ordem aqui a gente pode colocar primeiro o panorama do mercado, né? Porque ele já dá um geralzão para nós. Então vou colocar aqui primeiro um panorama do mercado. Depois vai vir análise de concorrentes e mapeamento de objetivos e frustrações. Análise de concorrentes. Mapeamento. Eu vou até botar assim, mapeamento dos usuários ou alguma coisa assim. Porque a gente fez não só mapeamento de objetivos e frustrações que fazem parte, né, da construção da persona, do usuário, etc. Como a gente também colocou essas informações de perfil aqui, né? Que é justamente aquele estudo que a gente usou na persona também. E a gente já vai juntar tudo aqui. Então vamos colocar aqui o mapeamento dos usuários, por exemplo, né? A análise dos concorrentes, ou até pode ser até a análise dos usuários também. A análise do perfil dos usuários, alguma coisa assim, né? Acho que para ficar coerente pode ser assim por enquanto. Análise de usuários. Aí eu vou dar uma diminuída aqui nessa fonte também. 48, porque isso aqui são subseções, né? E aí já vem as nossas duas subseções. Então vamos ver como é que a gente estruturaria cada uma, né? Então, panorama do mercado, por exemplo, a gente pode colocar assim um gráfico ou alguns KPIs, né? Ou seja, alguns quadradinhos com os valores, os grandes números do mercado. Então a gente pode colocar assim, por exemplo, vamos supor, uma ilustração aqui ao lado. Vamos fazer uns testes aqui, né? Uma ilustração ao lado, aí bota por exemplo, um ícone aqui, sei lá. Um ícone com subtítulo aqui, por exemplo. E um título aqui mais forte. Vamos supor, né? Eu não vou nem usar essa cor mais forte não, porque senão pode confundir a gente lá no futuro. Diminuir aqui. Beleza, então a gente pode colocar assim, né, uma primeira visão. Depois a gente pode colocar uns grandes números aqui do mercado também. Então grandes números podem vir dessa forma daqui, por exemplo. Né, um número ali centralizado, por exemplo, e aqui. Então aqui eu vou dar uma diminuída, dar uma adaptada aqui melhor, né? Colocar assim que nem a gente coloca em landing page também, etc. Né? Só para dar uma noção dos grandes números do mercado, para a pessoa se situar ali no tamanho, né? Beleza. Centralizar isso daqui que eu fico agoniado demais. Pronto. Beleza. Então a gente teria aqui um panorama do mercado. Aí tá vendo que aqui eu não vou botar muita informação, não. Vou botar um monte de informação. Porque também a ideia aqui não é porque a pessoa passa 2 horas para ler esse negócio, né? Então é só para a pessoa ter um panorama. Aí vem a análise dos concorrentes. Aí eu acho que vale, por exemplo, a gente colocar uns mockups aqui, tá? E um comparativo, por exemplo, com algumas observações que a gente fez sobre cada concorrente. Então, por exemplo, aqui colocar um mockup. E aqui, por exemplo, um títulozinho aqui ao lado, né? Falando do concorrente que a gente viu. E aqui um textinho, vamos dizer assim, um texto resumo falando o que a gente encontrou de relevante, o que a gente pegou daquele concorrente, por exemplo. Né? Então pode ser alguma coisa assim. Dá uma aumentada aqui. Pronto. Vocês estão vendo que eu estou fazendo bem grosseirão mesmo, né?
Então aqui, por exemplo, a gente pode pegar algumas telas de celular, né? Eu vou colocando assim com uma cor um pouquinho diferente, pra gente fazendo juntos aqui depois. Alguma coisa assim, né? Aí, um concorrente. Isso aqui seria, por exemplo, a Domino's, o iFood, né? A gente faz um para cada um aqui, né? Vou fazer o seguinte, então. Vamos inverter só a ordem aqui, né? Depois a gente vê se tem alguma sugestão melhor. Então vou repetir os 4 aqui. Ó, a gente vai aumentando aqui o nosso estudo de casa até ele ir lá para baixo. Talvez fique muita informação assim, tá? A gente vê se vai ficar muito alto. Se preocupem não. Quando a gente for montar realmente o protótipo de alta fidelidade, a gente pode inverter essas seções assim, por exemplo, né? Colocar uma assim, ó. Colocar o texto aqui para não ficar muito monótono também, né? De um lado só, etc. Para ficar mais dinâmico. Coloca o texto de um lado, a imagem do outro. Dá para ir brincando bastante. Colocar assim, por exemplo. Então aqui a gente vai ter a análise dos concorrentes. Vamos ver o que a gente teve mais, né? De análise dos concorrentes, acho que a gente dá pra resumir dessa forma, né? Concorrente direto, concorrente indireto, a gente fala isso daí, né? E aí teve o mapeamento dos objetivos e frustrações e também a parte da persona, né? Que foi a análise de usuários. Então a gente coloca aqui mais uma visão, eu vou copiar essa daqui de cima, que é para dizer que é uma visão de panorama, né? Bota ilustração, alguns grandes números, por exemplo. A gente vê o que é mais importante aqui, ó. Daquele estudo que a gente pegou, por exemplo. Que informações são mais importantes? Vamos botar tudo aqui, claro, né? Mas botar, por exemplo, que não tem distinção entre sexos, falar em relação à região do país, vantagem e desvantagem, a gente tem como colocar alguma parte do panorama ali, certo? Então, a análise dos usuários. Está vendo que a parte de pesquisa vai ser bem robusta aqui para nós, né? Vou aumentar bastante aqui. Beleza, análise de concorrência, panorama do mercado. E puxando para baixo aqui a nossa pesquisa, ou melhor, a nossa estrutura, né? Ok. Então aí a gente vem para a construção da persona, né? Então vou colocar aqui persona. Então aqui na persona a gente pode colocar, por exemplo, a foto da nossa persona aqui ao lado. E aqui alguns textos relevantes sobre ela, né? Sobre Beatriz. Então colocar, por exemplo, os textinhos assim. Aí. Aqui, botar o nome dela mais grossinho aqui em cima, por exemplo, né? E aí a gente vai mapeando aqui depois o que pode ser feito, tá? O que vale a pena a gente encaixar de persona aqui. Nós tá aqui. Vou deixar só um rascunho assim. Depois a gente vai montando direitinho, né? Mas aqui a gente já tem um rascunho. Eu posso colocar isso aqui embaixo também, por exemplo. Beleza. Deixar mais alinhadinho assim, ok. Então a gente vai ter uma visão da nossa persona aqui. Seguindo então, a gente vem para o moodboard. Então, moodboard. Aí no moodboard a gente pode botar só um textinho introdutório aqui, né? Só para explicar como é que foi o processo, criação, etc. Uma coisa mais curtinha. E aí realmente vir para o moodboard em si, né? Então a gente coloca aqui as nossas montagens, aqui nossas colagens, né? Deixar assim meio bagunçadão, mas é pra gente lembrar que isso aqui vai ser o nosso moodboard. Ok. Então depois do moodboard vem a estrutura do aplicativo. Tá, a arquitetura da informação, o fluxo do usuário, depende da forma como você fez, né? Mas é algum indicativo de estrutura. Então aqui a gente vai colocar o nosso fluxo, né? Eu vou até fazer uma pequena simulação aqui de como é que ficaria. Depois eu posso fazer isso aqui, só para não perder muito tempo. Então vou botar aqui alguns retângulos assim, por exemplo, né? Etc. A mesma coisa, a gente coloca depois
Aqui. Alguma coisa assim, né? Dando exemplo aqui. Estrutura do aplicativo vai ter umas setinhas. A gente pode colocar também, toda sessão a gente pode ir colocando um textinho de apoio, né? Explicando alguma coisa para não deixar só o título e a informação. Isso aí vocês vão ver que vai ser importante para facilitar a leitura, a localização do usuário. A estrutura do aplicativo vai vir os wireframes, né? Então aqui. Wireframes. Então a gente construiu 6 wireframes, né? Então vou simular aqui um cenário em que a gente coloque 6 mockups, né? Então ficaria assim, com alguma explicação breve aí sobre eles também, né? Se você quiser colocar, por exemplo, alguma observação assim no meio também, dá um exemplo aqui, né? Lorem Y, preencher assim. Opa, aí. Por exemplo, quiser colocar alguma observação assim, aqui no meio, enfim, colocar com um balãozinho apontando, alguma coisa assim, fica à vontade. Para ir apontando as características do wireframe, o que é que foi feito. O importante é você ir apresentando o trabalho. Então tem os wireframes. Na sequência a gente tem a guia de estilos, né? Essa daí vai ser super importante. Eu vou até dar uma atenção maior para ela agora em termos de detalhes aqui, né? Então vamos lá, guia de estilos. Eu vou copiar a nossa guia de estilos, não porque a gente vai usar igual o nosso design, mas eu quero mostrar a vocês o que, é que a gente tem de informação aqui, né? Beleza, então a gente vai ter aqui. Deixa eu ver qual era esse tamanho menorzinho, meu Deus. Era 48. Aí. 48. Ok. Então vamos ter algumas coisas aqui, né? Parte de tipografia, por exemplo, as aplicações aqui. A gente pode ter. Pode ter aqui um exemplo da fonte, por exemplo, como é que ela. Qual é a cara dela, né? Então o pessoal normalmente coloca um AA, por exemplo, assim, bem grande, né? Para mostrar os detalhes da fonte, etc. A gente vê, né? Alguma forma de apresentar. Bota um textinho auxiliar aqui à direita também, falando de onde veio a fonte ou algum comentário, né? Paleta de cores, a gente tem aqui, não tem tantas cores assim, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então daria para colocar assim, por exemplo, as 8 cores assim, né? Por exemplo, colocaria 4 e 4 aqui. Dá uma diminuída. Colocar, por exemplo, as 8 cores aqui, né? E aí um textinho aqui explicativo aqui embaixo. Vou colocar aqui, por exemplo, um retângulozinho pequenininho, né? Um textinho falando qual é a aplicação, resumindo aquilo que a gente colocou, né? Qual é a aplicação, qual é o código X, etc. Né? Vou colocar aqui. E aqui abaixo também. Beleza. A gente tem a informação de sombra, então, por exemplo, de sombra a gente pode colocar o próprio card com a sombra e uma descrição aqui ao lado também, assim, né? São muitas opções aqui. Copiar, por exemplo, esse daqui. Pode aplicar a sombra no design, né? E mostrar, por exemplo, como é que fica cada uma, com um textinho auxiliar também. Colocar assim, por exemplo. Tem várias opções, tá? Na hora de montar, na hora de coletar as referências, vocês vão ver. Isso aí é que nem uma landing page. A gente vai ter que construir também com base em referência. Né? Sombra, aí vem o grid. O grid, por enquanto, vai ser só mobile, né? Não teve grid desktop, nem tablet. Então a gente coloca assim, por exemplo, aqui ao lado, uma imagem do grid também com as informações dele.
Dá pra colocar, né? A imagem do celular, assim, por exemplo, com grid, né? Aí aqui a gente tem espaçamento. Parte de espaçamento, vamos ver como é que a gente ficou aqui, né? A gente tem 5 possíveis espaçamentos também, então a gente pode colocar aqui, vamos supor, né? Eles aqui, assim. Por exemplo, com o tamanho de cada um aqui, né? Proporcionalmente, assim, pra gente ter uma noção. E com um textinho explicativo. São muitas as opções, vocês estão vendo. Por exemplo, aqui o tamanho do espaçamento, né? E a situação em que a gente aplica ele. Isso aqui é uma possibilidade legal pra gente usar. Aqui, por exemplo, assim. Beleza. Bordas, a gente tem 4 tipos de bordas também. Então, enfim, pode ser alguma coisa nessa linha daqui também. Da paleta de cores, tá? Tô colocando aqui também sem muito rigor, né? Porque o importante agora é o rascunho. Borda. Aí vem os ícones, aí a gente coloca os ícones que a gente usou. E a biblioteca aqui, tá? Então, por exemplo, a biblioteca vem aqui no cantinho. A gente coloca ela aqui. E aí vem os próprios ícones que a gente usou aqui, né? Então, deixar assim. Aumentar um pouco mais aqui esse espaçamento. Beleza. Aí colocar a sequência de ícones que a gente usou aqui, né? Com a biblioteca. Beleza, mais um. E aí por fim os componentes eu vou colocar igual o mosaico aqui do moodboard, que é para lembrar a gente que é um mosaico também de componentes aqui, né? Porque você não precisa colocar todos os componentes. Onde precisa ter todos os componentes é no arquivo do Figma, né? Em que o desenvolvedor vai trabalhar. Aí você vai botar os mais importantes, mais relevantes, né? Para dar o tom do design. Beleza. Componentes, bibliotecas, ok. E aí, por fim, protótipo de alta fidelidade. Chegou a melhor parte. Então vamos lá, guia de estilo. Opa. Vou pegar aqui. Opa. De alta fidelidade. Aí aqui a gente coloca várias imagens, tá? Aqui é a hora da gente apelar às imagens, né? A gente pode colocar assim 3, por exemplo. Tem várias opções de fazer as seções, né? O pessoal faz muito com charminho, assim, bota de lado, por exemplo. Bota assim, ó. Por exemplo, assim. Opa, vou colocar aqui na frente. Botar um maior do que os outros assim, com o resto por trás. Tem muitas opções de a gente montar a visualização aqui, tá? Usando mockups, usando assim, indo explicando as telas, tá? Então pode ser uma coisa assim também, ó. Que nem a gente fez aqui em cima também. Pode ser nesse mesmo padrão, ou seja, eu mostro um conjunto de telas do aplicativo e explico uma coisa. Mostro um conjunto e explico. Depois eu posso construir um mockup direto aqui também. Então posso colocar assim, por exemplo. É muito comum também esse padrão assim, né? Deixar os mockups assim, enfim. A gente vai fazendo as brincadeiras aí, né? Isso aqui eu vou deixar só um indicativo que é essa seção, né? Pra gente saber do que se trata. E aqui é o obrigado. E aqui algumas informações complementares, tipo contato, uma chamada para curtir, uma chamada para contratar para um projeto, enfim. Tem muita coisa aqui, né?
Beleza. Ok, por algum problema aqui, eu acho que alguns retângulos ficaram escondidos aqui, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou ocultar esse aqui abaixo, né? Aqui abaixo ficaram algumas peças escondidas aqui. Então, colei elas aqui. Vou apagar tudo. Ok, agora eu acho que vai. Rascunho. Beleza, temos um rascunho legal aqui, né? Temos bastante informação. Vai ficar aqui provavelmente na casa de 20 a 30 mil de altura. Então a gente tem que ver inclusive se vai dar o tamanho. Porque eu acho que a maior limitação é o tamanho da página do Behance, tá? Se eu não me engano, ela não pode ter mais do que 10 MB, enfim. Talvez ele precise exportar numa qualidade um pouquinho pior, partir em várias imagens. A gente vai vendo as técnicas que a gente vai usar aqui, tá? Mas então é isso, relembrando, então a capa, a introdução, aqui vem um resumo do briefing, a gente mostra nas pesquisas, né, o panorama de mercados, os concorrentes que a gente analisou, o usuário, os padrões do usuário que a gente analisou, a persona que a gente montou, o moodboard, a estrutura do aplicativo, os wireframes que a gente fez, a guia de estilos, ó, com toda a documentação que a gente elaborou, e os protótipos de alta fidelidade, imagens, explicações, premissas e a conclusão. Então essa vai ser a estrutura geral. Eu vou seguindo com vocês. Perdão, pessoal. Eu vou seguindo com vocês nas próximas aulas. Mas antes, para não ficar muito cansativo, eu vou procurar algumas referências visuais. Algumas muitas, tá? Porque eu quero mostrar a vocês como é que o pessoal faz isso aqui. Como é que o pessoal apresenta protótipo, persona aí, guia de estilo, enfim, pesquisa. Pra gente já se inspirar melhor, porque sair do zero é difícil pra caramba. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula. Vejo vocês aí na próxima pra gente começar realmente a construir aí o nosso estudo de caso. Até mais, tchau, tchau.